Eu sou Ridoaldo, professor de Geografia. Vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, vamos trabalhar a ascensão da China num cenário internacional. A ascensão, o que seria o significado dessa palavra? Vamos lá? Vamos pesquisar? Crescimento. Crescimento da China num cenário internacional. É a aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, vamos localizar a China. Localização da China. Agora eu pergunto, a China é um país? A China é um continente? Quem falou um país, acertou. A China é um país. Ela está localizada aqui, ó. Vamos ver aqui no continente asiático. É um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Perde aqui para a Rússia, que está em primeiro lugar, e perde aqui para o Canadá, que é o segundo maior país em extensão territorial do mundo. Observe aqui que nós temos aqui em destaque também o Brasil. O tamanho em relação à China e o Brasil, há uma pequena diferença, em relação à extensão territorial. Aqui você observa que nós vamos ter aqui o Oceano Pacífico, que de Pacífico ele não tem nada. Mas vamos lá. A China, nome oficial, República Popular da China, tipo de governo, República Comunista. Capital, Pequim. Língua oficial, mandarim. Sim, a língua oficial é o mandarim, mas nós temos outros idiomas que são falados na China, mas em maior quantidade, quase aproximadamente 90% dos chineses falam mandarim. Localização na Ásia, área mais de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. População, mais de 1,4 milhões de população. Observe esse detalhe. A população da China, 1 bilhão, eu falei 1 bilhão, 1 bilhão 419 milhões de habitantes. Vamos comparar aí com o Brasil, né? O Brasil, nós temos aí em torno de 211 milhões de habitantes. Se eu fizer aqui uma matemática um pouco mais rápida aqui, nós vamos ter quase 7 vezes a população do Brasil. Mas vamos lá. Início da industrialização da China. Teve início no começo do século XX, com investimentos estrangeiros. Foi uma industrialização um pouco acanhada, um pouco tímida. Essa pequena industrialização foi interrompida pela invasão e ocupação japonesa na década de 1930 e também por guerras civis. Surgiram ideias revolucionárias. Essas ideias revolucionárias com o Mao Tse-tung, né? O nome é um pouco diferente, mas muito importante para a história da China. Você está vendo aí a imagem dele. Revolução Chinesa de 1949, liderada pelo Partido Comunista, proclama a República Popular da China. Economia planificada, propriedade estatal dos meios de produção, planejamento centralizado. O que quer dizer isso? Tudo que se produz nesse momento aqui na China, estava se produzindo nesse momento, nós estávamos aí, era do governo. Tudo que se produzia pertencia ao governo chinês. A Revolução Chinesa foi essencialmente camponesa
Então tivemos uma revolução chinesa nessa época, mas era no campo, nada de ser nas cidades, na área urbana, mas no campo. Entre 1957 e 1961, plano, grande salto para frente, investimento na indústria e na agricultura. Na prática, não deu certo, com um custo enorme em sofrimento em vidas humanas. Transição da economia planificada para uma economia socialista de mercado. 1965, rompimento com a União Soviética, União das Repúblicas Sociais Soviética, conhecida como União Soviética, e a aproximação com os Estados Unidos. 1976, morte de Mao Tse-tung. Ou seja, com a morte dele, quem assumiu? Deng Xiaoping. É um nome diferente, não é isso? Mas muito importante para a economia, para a China, nesse momento que nós já estamos aqui. É indicado como secretário-geral do PCC, Partido Comunista, ficando no poder por 14 anos. Ele promoveu a abertura da economia chinesa para o comércio exterior. A partir desse momento, a China já poderia vender, exportar para outros países. Aceitação da propriedade privada. Sim, você poderia ter o seu comércio, poderia ter a sua residência. O trabalho assalariado e o estímulo ao capital estrangeiro. Então, poderia vir recursos, investimentos de outros países para a China. Implantação das zonas econômicas especiais. Observe aí, aqui no mapa, né? Observe que essas ZEEs, elas foram implantadas aqui, ó, no litoral, zonas econômicas especiais. Veja aqui a estratégia, não é isso? Você vê aqui como uma plataforma da China para enviar produtos fabricados na China para outros países. Aqui você não está vendo, não, mas temos aqui o Japão, uma potência econômica, e do outro lado do Oceano Atlântico, nós temos aqui os Estados Unidos. Então vejam aí a estratégia da China nesse momento. Produzir com locais específicos e já seria enviado aqui direto para o seu maior comprador, que seria os Estados Unidos. As ZENs da China foram criadas pelo governo de Deng Xiaoping. Elas são consideradas como o principal marco da transição chinesa do comunismo ou capitalismo de Estado para o capitalismo de economia de mercado. A economia chinesa é atualmente a que mais avança em todo o mundo. Assim, no início do século XXI, a China tornou-se a segunda maior potência econômica do planeta, superando rapidamente países como Japão, Reino Unido e a Alemanha, e ficando muito próximo ali dos Estados Unidos. Então, atualmente, nós temos a segunda maior potência do mundo, nós temos a China. Vantagens que a economia chinesa oferece: mão de obra barata e abundante. Abundante aqui, ó,
mais de 1,4 bilhões de habitantes. Barata, o salário na China, ele é bem reduzido. Baixos impostos, abundância e fácil acesso em matérias-primas. Então já se observa que o meio ambiente, nós não temos leis na China que seja mais rigorosa em relação ao meio ambiente. Então nós temos aqui esse fácil acesso em matérias-primas. Amplo mercado consumidor, os próprios chineses, 1,4 bilhões. Facilidade de escoamento e exportação da produção. Então nós estamos ali localizado com as EEs, então o escoamento seria bem fácil. Destaques da China no mercado mundial. Navios, a China tem produzido em média cerca de 766 milhões de toneladas em navios todos os anos. Carne suína. A produção na China contribui para 49,8% do total mundial. Cimento. A China produz anualmente 1,8 milhões de toneladas. A produção per capita por pessoa é 6 vezes a média dos outros países. Então vejam aí, a produção de cimento na China por pessoa é 6 vezes mais do que a média dos outros países. Ou seja, a construção lá está a todo vapor. Sapatos. A produção atingiu os 12,6 bilhões, 63% do total mundial. Dê uma olhadinha aí, né, seu sapato aí, né? Se tiver escrito lá no seu tênis lá, mande em China, provavelmente veio da China aí. E há essa possibilidade sim disso acontecer. Telemóveis celulares, 70% dos smartphones do mundo são produzidos na China. Então esse telefone que você pode estar visualizando, assistindo aí, nossa aula, ele provavelmente foi produzido na China. Pode olhar lá também a etiqueta dele lá. Painéis solares, a China representando 80% do resto do mundo. Lâmpadas de baixo consumo, 16 vezes mais do que o restante dos países do mundo, representando 80% do total do globo. Ar-condicionado, 80% dos ar-condicionados do mundo são produzidos na China. Computadores, a produção representa 90% do total de produção de computadores no mundo. Ou seja, a cada 10 computadores, 9 são produzidos na China. Carvão, cerca de 48,2% da produção total mundial. Então vamos agora para o nosso desafio. Vamos lá? Quais são os produtos mais exportados pela China que você conhece? Quais são os produtos que a China mais vende, que está mais próximo de você aí? Pode colocar aí. Pode ficar à vontade, né? Dê uma observada que você não vai ser difícil encontrar. Tá ok? Estamos finalizando nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula.